Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Hoje eu vou falar de um assunto que as pessoas, não eu, tá? Não eu, não todo mundo, algumas pessoas, muita gente, diz assim, que é polêmico. E alguns nem dizem que é polêmico, eles já dão a opinião deles, eles dão o veredito, falam que já está resolvido e acabou. Vou falar sobre o dízimo. Talvez você possa se perguntar, mas o que tem a ver o dízimo com a espiritualidade? Sabe quem pode te responder melhor isso do que eu? É o Espírito Santo. Mas ele deixou alguma coisa na Bíblia que nos ajuda a termos um certo entendimento sobre o assunto. É sobre isso que nós vamos falar brevemente, o assunto é longo. Resumindo o assunto, o dízimo é uma forma de aqueles que trabalham exclusivamente para Deus tenham uma renda. Foi assim com a tribo de Levi. Eles não tinham propriedades, Deus falou que eles não teriam, e eles viveriam do dízimo. Tá ok? Então, isso é bem claro na Bíblia. O apóstolo Paulo diz assim, digno é o obreiro de seu salário. Então, muitos pensam assim, não, a pessoa trabalha para Deus, tem que ser um trabalho voluntário. Ou seja, um dia come, outro dia não, talvez não coma, né, e vai vivendo assim. Bom, seja lá qual for a sua opinião, ela tem que estar abaixo da palavra de Deus. Você pode ver muita lógica em não devolver o dízimo. Olha o que eu falei, lógica. Mas a palavra inspirada, a maneira de Deus ver o assunto, é que o dízimo, ele deve ser praticado. Alguns falam assim, o dízimo é uma gratidão que você tem com Deus. Em partes ele até é uma gratidão, mas na verdade a Bíblia trata do dízimo como uma questão de honestidade. É um mandamento, não é opcional, e Deus diz que o dízimo, 10% da tua renda, deve ser usado para o sustento da pregação do Evangelho. Alguns dizem assim, eu pego 10% do meu salário, compro cestas básicas e dou para os pobres comer. Pode ser bonito, pode ser que o kardecista te aplauda, mas não é o que Deus mandou. Não é o que Deus mandou. O dízimo é para sustentar os pregadores da palavra de Deus. Isso está bem claro. Se você, com o resto do dinheiro, quiser fazer obras de caridade, ótimo, ótimo. Tá? Então, o dízimo é um mandamento. O dízimo não é opcional. Outra coisa que eu queria falar, em Malaquias capítulo 3, versos 8 a 10, Deus diz assim que quem não devolve o dízimo está roubando a ele. O dízimo é considerado, não pagar o dízimo é considerado um roubo. Aí nós entramos em dois pontos muito modernos que muitos alegam assim, eu vou dar o dízimo para esse pastor corrupto que vive com o dinheiro dos fiéis e se enriquece do Evangelho. Esse é um assunto, já vou falar dele já. E outros falam assim, falam coisas semelhantes que até me fugiu a cabeça agora. Então, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Deus disse no mesmo texto que ele exige o dízimo e que ele diz que quem não devolve está roubando-o. Ele diz assim, me devolve o dízimo. Agora, presta bem atenção. Presta bem atenção no que Deus fala. Traga o dízimo. E assim você vai estar me provando. E você vai estar me provando e você vai ver se eu não vou derramar bênçãos sobre a tua casa. Bênçãos do céu, ele ainda fala. Eu já fiz um vídeo aqui sobre 2 vídeos. Bênçãos horizontais, bênçãos verticais. Assista o vídeo Bênçãos Verticais.
O dízimo trata especialmente desse assunto. Vou derramar bênçãos dos céus. São bênçãos verticais. São bênçãos que você não está vendo. Você não vê a mínima possibilidade de receber essas bênçãos, porque você não está vendo nada. Nada está sendo assinalado. Só que Deus fala assim: os que me devolvem o dízimo vão participar dessas bênçãos. Queridos, Deus não abençoa alguma coisa para depois desabençoar essa coisa. Deus abençoou o dízimo. Isso é bem claro. Não tem um texto na Bíblia que ele desabençoou o dízimo. O dízimo agora não é mais uma bênção. Alguns dizem, não, o dízimo era até a morte de Jesus. Quando Jesus morreu, acabou. Na Bíblia não fala nada disso. Nada disso. Aliás, em Mateus 23, Jesus até incentiva que se devolva o dízimo. Ok? Então é isso. O dízimo é um pacto entre você e Deus. E ele está dizendo que você está provando. Você vai receber bênçãos especiais, bênçãos extra até, eu diria, por confiar em Deus. Deus vai provar para você que o seu aparente 90% vale mais do que os 100%. Voltando à questão dos corruptos, eu não daria o meu dízimo em certas denominações aí famosas, né? Tem programas de TV, já foi provado que o dono da igreja é corrupto. Então aí você tem provas que ele é corrupto, você não é obrigado a dar o dízimo a ele. Mas você também não pode alegar que você não conhece ninguém que trabalhe para Deus e que seja honesto e que mereça receber o dízimo. Aí você que está mentindo. Está entendendo? Quando você não devolve o dízimo para um corrupto, você que passa a roubar o dízimo. Está entendendo? Você fala, eu não vou dar o dízimo para esse pastor corrupto, porque ele vai roubar o dízimo para ele. E aí você rouba para você. Olha que coisa. Qual a diferença de você e ele? Você acha que Deus aceita a sua desculpa? Você acha que Deus aceita a desculpa? Eu não devolvo o dízimo porque eu não confio em ninguém? Olha, você pode falar isso aí. Deus não aceita. Deus não aceita essa desculpa. Não se coloque num lugar acima de Deus. Não diga que você é mais inteligente que Deus. Outra coisa, no Brasil, tá? Fala do Brasil. Bem comum. A Igreja Católica não pede o dízimo. Ela pede sim. Até as maneiras dela, pede sim. É que o católico se acha muito esperto em não devolver o dízimo. Tem católico que acha que o padre trabalha de graça. Sabia? Tem muita gente que acha que o padre não tem salário. Isso é ignorância. Os padres têm salário. Tem muita gente que não tem ideia da riqueza da Igreja Católica. Eu já vi gente falar que não devolve dízimo por causa das igrejas corruptas, católicos falando. Eu falei, opa, pera. Não fala de corrupção de igreja como desculpa para não obedecer a Deus, porque a Igreja Católica ela é campeã. Nenhuma igreja tem mais dinheiro do que a Igreja Católica. E não é um pouquinho a mais. Em primeiro lugar, a Igreja Católica, em segundo, sei lá qual que é, está muito, mas muito atrás. Muitos católicos ignoram que o Vaticano é um país. Eles não sabem. Eles pensam que o Vaticano é só uma cidadezinha ali, parecida com a Aparecida do Norte. É uma cidadezinha. Não, o Vaticano é um país. E é o país que tem menos pobreza no mundo, você pode ter certeza. Tá ok? Meu objetivo aqui não é falar da Igreja Católica, já falei o que eu precisava para contextualizar o que eu estou explicando. Pronto. Volta ao dízimo. Devolva o seu dízimo a Deus. Procure, se você não crê em nenhuma igreja que seja honesta, que vá aplicar o seu dinheiro da maneira correta, então procure um indivíduo que trabalha para Deus
que você confia e você devolve seu dízimo para ele como fosse o salário dele, o sustento dele. Ok? Estou fazendo um assunto muito simples? É porque ele é simples. Sabe qual é o problema do dízimo? O maior é o nosso coração. O nosso coração é extremamente apegado ao dinheiro, às posses. Extremamente. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro, olha o que eu falei, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A pessoa ama tanto o dinheiro que isso faz com que ela desenvolva males. O dízimo é um dos objetivos de Deus, é nos curar do egoísmo. O dízimo é um dos remédios para nos curar do egoísmo. O dízimo, eu concordo com quem estiver pensando, não é um mandamento que tenha lógica, é um mandamento teste. Deus tem alguns mandamentos testes na Bíblia. O dízimo é um mandamento teste. É Deus falando assim, se você me devolver 10%, você vai ficar mais do que se você não me devolver. Que isso? Está querendo me enganar? Só que quando você não devolve o dízimo, você está declarando que você não confia em Deus. Isso é muito sério. Você fala, não falei nada. Com seus lábios você não falou nada. Mas com a sua atitude, você disse, eu não confio em Deus. E eu vou repetir. A bênção para aquele que devolve o dízimo está garantida. Mesmo que ele for enganado, mesmo que ele der o dízimo para um pastor corrupto, sem ele saber, a bênção dele não será tirada dele. É um pacto dele com Deus. Não é um pacto dele com o homem. Não é um pacto dele com o pastor. Eu espero você entendeu um pouquinho da espiritualidade do dízimo. Ele é curativo. Ele cura do egoísmo. É uma forma. Não só ele, né? Ele faz parte. É um coquetel, vamos dizer assim, de remédios, e ele faz parte. Uma parte muito importante em que você começa a se desprender e você confia em Deus, crendo que Deus vai providenciar o que você precisa. E até mais, ele disse. Até mais. Mais do que você precisa. Eu espero ter sido claro. O vídeo foi muito curto. É necessário vários vídeos para falar sobre o assunto. Não é o tema principal do nosso canal. Por isso, nós vamos terminando por aqui. Pedindo que você se inscreva em nosso canal. Pedindo que você deixe seu like para ajudar no nosso canal. Precisamos que esse canal seja fortalecido. E se você fizer isso e compartilhar esse vídeo, você vai estar colaborando com o fortalecimento dessa mensagem. Nós agradecemos tudo. Em nome de Jesus. Amém.